Então, hoje vamos falar sobre perdas localizadas. Ora, um fluido ao passar num sistema de condutas vai passar tipicamente por uma série de equipamento hidráulico, como válvulas, expansões, contrações de condutas, curvas, intersecções de condutas, T's, etc. E este equipamento, o fluido interage com este equipamento e até com, por exemplo, os parafusos usados para instalar este equipamento, isso vai introduzir perdas. Perdas que tipicamente podem ser menores do que as perdas por fricção, também chamadas perdas em linha, mas às vezes não. Às vezes até a soma destas perdas localizadas, sobretudo se tivermos válvulas semi-fechadas, são superiores às perdas em linha. E, portanto, temos que contabilizar isso. Como disse, estas perdas vão ser designadas por perdas localizadas ou, às vezes, perdas menores, mas tenham em conta que às vezes têm um peso superior às perdas por fricção, o HF, que também chamadas às vezes perdas distribuídas, já que ocorrem ao longo do comprimento da conduta. Portanto, vamos adicionar um outro termo de perdas à nossa equação de energia e vamos designá-lo por HLOC de localizadas. A soma do HF com o HLOC são as perdas totais, o HP. Portanto, na equação de energia, e aqui presumindo que há turbinas e bombas, temos aqui os termos todos com os respectivos sinais. O escoamento em torno destas geometrias, como aqui está ilustrado à volta de uma válvula de globo, é complexo, portanto, e muito dependente de cada modelo de válvula e de cada fabricante. Portanto, é algo muito específico que nós tipicamente vamos consultar aos catálogos dos fabricantes. Um valor adimensional que vamos aprender a usar e vamos também apresentar os valores típicos para cada uma destas coisas, para depois podermos resolver exercícios. Estas perdas são então determinadas experimentalmente e resumidas a um coeficiente de perda localizada, adimensional, chamamos de K maiúsculo, e que, multiplicado pela velocidade média na conduta onde esse equipamento está instalado, ao quadrado sobre 2G, nos dá a perda localizada em metros desse equipamento. Podemos ter vários, vamos ter que os somar. Como disse, estes valores são determinados pelos fabricantes e fornecidos em catálogos, e o que eles fazem é medir a diferença de pressão antes e depois do fluido passar por esse equipamento, e com isso, como essa perda de pressão é igual ao ρg vezes o H, da perda, do H-log, então nós podemos, convertendo o H-log em diferença de pressão sobre ρg, e sendo ele também relacionado com o K através de H sobre velocidade ao quadrado sobre 2G, então esse H-log, o K é a diferença de pressão medida sobre a velocidade média na conduta sobre 2. A velocidade média ao quadrado sobre 2. Notem que as perturbações introduzidas no escoamento podem propagar-se bastante a jusante do próprio equipamento. Ou seja, quando um escoamento passa num cotovelo a 90 graus, pode-se formar uma zona de circulação que se estende um bocado para o lado desse cotovelo. Portanto, essa diferença de pressão é tipicamente medida antes do equipamento, aí relativamente antes, tipicamente, mas depois medida a uma distância ajusante, tipo, pelo menos de 10 a 20 diâmetros para lá do equipamento, para se capturar toda a perda localizada devido a essas recirculações que o equipamento introduz. Os coeficientes de perda localizada variam com o diâmetro da conduta, porque isso vai, no fundo, o peso que o K, que a perda localizada tem, vai depender do diâmetro da conduta, não é? Por exemplo, vamos supor os parafusos, a perturbação que os parafusos que uma válvula
usa para estar acoplada à conduta essa altura desses parafusos, vai produzir umas perturbações que serão tão mais significativas quanto mais pequeno for o diâmetro, porque essas perturbações vão se alastrar a toda a secção, se ela for pequena, enquanto que se for uma conduta grande, esse efeito nota-se pouco e introduz uma perda menor. Também vão variar com o modo de instalação, se a válvula é flangeada ou é parafusada, mas cá está, é preciso consultar os catálogos para equipamento específico e vamos apresentar também umas tabelas com valores guia para podermos resolver exercícios e termos valores para isso. Também há uma potencial variação do valor dos kappas, dos coeficientes de perda localizada, com o número de Reynolds, portanto com a velocidade média de escoamento, mas essa variação é geralmente ignorada porque a maioria dos escoamentos em engenharia já estão numa parte do escoamento com números de Reynolds elevados, em que essa dependência do kappa com Reynolds já é pequena. Então, vamos agora olhar para as várias perdas localizadas que são recorrentes aparecerem. Primeira, há uma perda localizada que nós vimos um bocadinho quando olhamos para o comprimento de desenvolvimento nos escoamentos em condutas, que tem a ver com a entrada de um escoamento numa conduta de um reservatório. Essa perda é altamente dependente da geometria dessa entrada. Então temos um valor máximo daquele kappa, daquele coeficiente, igual a 0,5 se tivermos uma entrada, se a conduta tiver um canto agudo com a parede do reservatório. Esse canto agudo, quando o escoamento entra na conduta, ao passar por essa esquina viva, vai formar uma recirculação que introduz uma perda. Se, por outro lado, bolearmos essa entrada ou a chanfrarmos, aí já vamos reduzir bastante a região dessa recirculação, a extensão dessa recirculação e reduzimos fortemente o valor do kappa, que é o que este gráfico está aqui a mostrar, para várias dimensões do boleamento ou da chanfradura. E aqui em função do ângulo também. Mais ainda, se a conduta tiver uma reentrância dentro do reservatório, portanto, se prolongar um pouco para dentro do reservatório, uma distância aqui L, e também em função aqui da espessura da parede da conduta, T, nós temos um aumento da perda em função disto, porque se vão formar recirculações também à volta do exterior, não só no interior da conduta, mas no exterior. Portanto, o escoamento é aqui direcionado para dentro, parte dele passa por esta esquina da parede interior e recircula cá dentro da conduta, outro passa por fora e recircula fora. E isto tem uma perda adicional. E daí o kappa crescer também em função das dimensões desta reentrância, tal como este gráfico indica. Em qualquer dos casos, portanto, quer com entradas sem reentrância e com reentrância, o kappa, que daqui sair destes gráficos, nós vamos multiplicá-lo por U ao quadrado sobre 2G, em que este U é a velocidade média na conduta. Também não tínhamos outra aqui para onde escolher, portanto, aqui não dá confusão. Mas atentem sempre a qual a velocidade que nós vamos usar para converter o kappa no H-log. Okay? Portanto, este U quadrado sobre 2G, qual é este U? Vamos ver. Há casos que não há possibilidade de confusão, outros há que sim, e é preciso ter isso em conta. E este é um deles. Perdas quando temos contrações ou expansões súbitas da conduta. Portanto, a conduta tem um diâmetro mais pequeno aqui, em D minúsculo, e o fluido, de repente, a conduta expande para uma conduta de diâmetro muito maior, um D maiúsculo, e isto introduz aqui vórtices à volta destas esquinas, um anel de vórtices, portanto,
que tem uma perda associada. Para as contrações, a mesma coisa se passa, com esses vórtices a formarem-se aqui e aqui. Muito bem. Neste caso, nós temos umas equações empíricas para calcular esse kappa, que são representadas por estas curvas. Para a expansão súbita, o kappa da expansão súbita pode ser estimado à custa de 1 menos o rácio dos diâmetros ao quadrado. Portanto, o diâmetro mais pequeno ao quadrado sobre o diâmetro maior ao quadrado, tudo isto ao quadrado. Portanto, isto está-nos a dar esta curva que aqui está. E para a contração súbita, a partir de um rácio de diâmetros de 0,74, nós podemos usar a mesma equação da expansão súbita, que é o que aqui está, é mesmo. Para diâmetros mais pequenos, segue esta curva, com capa inferior, e basicamente temos o 0,42 vezes 1 menos o rácio dos diâmetros ao quadrado, para um salto maior, na verdade, entre diâmetros, já que o D minúsculo sobre o D maiúsculo é menor que 0,76 nesse caso. Ora bem, aqui é preciso ter cuidado porque temos duas velocidades médias. Temos a velocidade média na conduta mais estreita, seja aqui na expansão, seja na contração, e temos a velocidade média na conduta maior. Ora, o kappa aqui é calculado quer para a expansão, quer para a contração, sempre com a velocidade mais alta aqui. Ou seja, sempre com a velocidade na conduta de diâmetro mais pequeno. Okay? Portanto, cuidado com isso. Porque se usarmos a outra, isto podemos estar a calcular uma perda depois subestimada com um fator de 4, facilmente. 4 ou mais. Depende do rácio das velocidades entre as duas secções, mas isto pode expandir, pode ser considerável. Portanto, atenção a este pormenor. O caso particular de uma saída submersa, ou seja, uma conduta a escoar para um reservatório grande, por exemplo, para uma piscina. Aquelas condutas de alimentação das piscinas. Isto é uma saída submersa e aqui, no fundo, ela poderia ser comparada a uma saída em que este diâmetro, é o diâmetro da conduta que alimenta a piscina, é pequeno e o diâmetro da piscina é uma coisa gigantesca. Portanto, o D minúsculo sobre o D maiúsculo, nesse caso, tende para 0. E, portanto, é o equivalente a termos aqui uma perda para D sobre D igual a 0, ou seja, um K igual a 1. E, na verdade, esse é o valor que tipicamente nós usamos, considerando que é um regime turbulento. Porque o que está a acontecer é que na saída submersa, a perda localizada devido a esta saída é a perda de toda a energia cinética que nós tínhamos na conduta, antes dela escoar. E, portanto, nós usarmos um K igual a 1, multiplicado pelo U quadrado sobre 2G que aqui tínhamos, é a perda da energia cinética que temos na equação de energia. A única diferença é que não temos aqui o fator de expansão, que em justa medida devíamos ter. Como a grande maioria dos nossos casos é turbulento, esse fator de correção da energia cinética para regimes turbulentos é praticamente 1 e nós vamos considerar esse valor para o K de saída, das saídas todas. Se tivermos um regime laminar a escoar, aqui deveremos usar o fator de correção da energia cinética do regime laminar, que é 2. E, portanto, nesse caso, deveríamos ter um K2 para uma saída submersa laminar, independentemente da geometria da saída. Aqui a perda não é minimizada se a saída estiver boleada ou chanfrada. É independente dessa geometria. Okay? Portanto, resumindo, para as saídas submersas vamos usar K igual a 1 se o regime for turbulento. Se não for, devemos usar um K igual a 2 para regime laminar.
Se bem que não creio que tenhamos nenhum exemplo aqui ou exercício em que o regime seja laminar, porque é muito raro isso acontecer. Perdas localizadas devido a válvulas vão depender, sobretudo, do grau de abertura da válvula, como é óbvio, para isso é que elas servem, no fundo. Vão depender do tipo de válvula, cada válvula tem o seu capa, as suas gamas de capa. Temos aqui exemplos de 5 válvulas diferentes, tipos de válvulas. Vão depender do modelo e do fabricante, do diâmetro da conduta e do modo de instalação, tal como os outros. Aqui estão indicados alguns valores típicos que vamos usar em alguns exemplos também. Isto vem do vosso livro, também está reproduzido na sebenta. Temos aqui uma primeira parte da tabela em que as válvulas são parafusadas. A segunda, o modo de instalação, elas são flangeadas. Temos aqui 4 diâmetros da conduta, até mais depois, porque as flangeadas têm diâmetros maiores, tipicamente, e 4 tipos de válvulas e os respectivos capas que aqui estão, adimensionais sempre os capas. Aqui temos uma figura com a variação do capa em função da fração de abertura da válvula, portanto, em que o 1.0 indica que a válvula está totalmente aberta, portanto, o grau de abertura da válvula, o H, é igual ao diâmetro da conduta, mesmo assim poderemos ter alguma perda, por exemplo, aqui para uma válvula de globo, como a figura inicial desta aula. Ainda assim um capa de 4. As outras conseguem minimizar esse capa para valores já muito perto do zero. Quanto mais fecharmos a válvula, naturalmente estamos a introduzir uma perda localizada muito grande e já vão para valores de capa igual a 20, etc., que já é muito significativo. Aqui não há grande confusão, vamos multiplicar estes capas pela velocidade média da conduta ao quadrado sobre 2G, em que essa velocidade média é a velocidade da conduta onde a válvula está instalada. Outras perdas possíveis associadas a curvas nas condutas, isso é mesmo a conduta tem uma curvatura, portanto não é um cotovelo propriamente, é uma curva, e a perda aqui acontece porque, devido à aceleração centrípeta, o fluido, quando passa pela curva, vai ganhar um padrão aqui de recirculação, tipicamente tem esta forma, que introduz uma outra perda. Portanto, temos aqui, no fundo, 2 vórtices com sentido oposto de rotação e há aqui atritos e perdas de energia entre eles que vamos representar por uma perda localizada. Isto vai ser tão mais significativo quanto mais apertada for a curva, ou seja, quanto mais pequeno for o raio de curvatura, e também aumenta quanto maior for o ângulo da curva, ou seja, 90 graus, ou terá uma perda maior do 45, 180 mais ainda, etc. Também o kappa diminui tipicamente com o aumento do diâmetro da curva, da conduta, mais uma vez tem a ver com o peso dos fenómenos em relação portanto, à parte do fluido que é afetado por essa perda. Notem que, contudo, há aqui sempre, quando um aumento das perdas por fricção, porque temos o comprimento da curva que está aqui a ser adicionado. Ou seja, se nós contabilizarmos as perdas por fricção desta conduta vertical até o início da curva e somarmos depois as perdas por fricção da parte horizontal, do fim da curva para a direita, vamos adicionar a perda localizada devido à curva e este padrão circulatório, mas ainda temos que adicionar este comprimento de conduta que foi usado para formar a curva. E, portanto, a perda total da curva vai ser a perda por fricção ao longo do comprimento da curva, mais a perda localizada devido ao padrão circulatório.
Duas coisas diferentes e, portanto, isto entra desta forma. Um HF mais um HLOC para a curva em si. Para cotovelos, temos aqui, como tem uma perda adicional devido ao modo de instalação, devido aos parafusos que introduzem outras perdas aqui associadas. Aqui temos de trabalhar já com capa de tabulados e temos aqui valores para diferentes raios de curvatura e diferentes ângulos de curvatura. Parecido com a tabela das válvulas. Muitas vezes, como disse, temos uma série de perdas localizadas no nosso sistema, em série, e temos que as somar, simplesmente. Okay? Num caso como este, de um fluido a ser bombeado de um reservatório à esquerda para a direita, para esta bomba vai ter que elevar o fluido cerca de 30 metros, da esquerda para a direita, vai ter que vencer as perdas em linha ao longo desta conduta, o HF, e vai ter que vencer uma série de perdas localizadas que temos que identificar à partida. Temos aqui a entrada, em canto agudo, portanto tem um K de 0,5, mas depois podem ir ver a confirmar. Tem uma válvula de globo aberta, vamos à tabela ver para o diâmetro da conduta, que são 50 mm, qual é o K correspondente. Temos aqui uma curva a 90 graus, temos aqui um cotovelo a 90 graus, vamos à tabela, vamos ao gráfico do slide das curvas. Uma outra válvula, desta vez semi-aberta, portanto aberta a 50%, e uma saída em canto agudo. O K é igual a 1, que eu também já falei. E pronto, isto tem que somar isto tudo. Portanto, eu já estou aqui a simplificar a equação de energia, sendo as pressões iguais na superfície do reservatório 1 e 2, portanto cortam, assumindo também que eles são grandes e que as velocidades nas superfícies são quase zero, corto a parte da energia cinética de cada lado e fico com essa, portanto estamos com essa equação de energia. O H da bomba tem que ser igual à diferença de cota, mais as perdas em linha, o HF, mais a soma das perdas localizadas. E portanto, este HLOC é na verdade o HLOC da entrada, mais o HLOC da válvula de globo, mais o HLOC desta curva, mais o HLOC do cotovelo, mais o HLOC da gaveta e finalmente o HLOC da saída. Como a velocidade aqui é sempre a mesma, porque a conduta tem sempre o mesmo diâmetro, todos os capas destas perdas localizadas vão ser multiplicados pela mesma velocidade ao quadrado sobre 2G. Portanto, podemos fatorizar isto e somar os capas todos. Estes são os valores que resultam dos gráficos anteriores. Eu não vou mostrar como é que eles foram obtidos. Vocês podem ver. Estão lá estes valores. E o que vamos é somar estes capas todos. 0,5 mais 6,9, 0,15, por aí fora. E, no fim, multiplicar pela velocidade ao quadrado sobre 2G para ter este termo do HLOC. Mais ainda, o próprio HF, como é igual à equação de Darcy-Weisbach ao fator de fricção F vezes L sobre D vezes U ao quadrado sobre 2G, também podemos fatorizar e ficamos com uma equação de energia muito mais concisa, com o H da bomba, igual à diferença de cotas dos dois reservatórios, mais FL sobre D, mais o somatório de capas, tudo a multiplicar por U ao quadrado sobre 2G. Claro que se a velocidade variar na conduta, ou seja, se a conduta variar de diâmetro, vamos ter velocidades diferentes, cada capa tem que ser multiplicado pela velocidade da conduta onde a perda localizada ocorre, ao quadrado sobre 2G. Portanto, cuidado com essa atribuição.